Olá, eu me chamo Alexandre e seja muito bem-vindo ao Participando. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha primeira experiência no ultrassom. Será que eu já consegui entender tudo a respeito, consegui olhar para as imagens e realmente saber o que o médico estava dizendo? Ou será que quando eu vi aquelas imagens eu não entendi foi nada e eu só vi apenas rabisco? É o que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Antes da gente começar a respeito do momento em si, de quais foram as minhas reações e o que aconteceu, eu acho que é muito válido comentar um pouquinho a respeito do processo, né? Os ultrassons, eles são realizados como parte do processo de pré-natal e os ultrassons, eles são utilizados normalmente para dois grandes fatores, no meu entendimento. O primeiro deles é em relação à rotina, para entender como vai a saúde da mulher e de todos os seus aparelhos. Então, no meio disso, são utilizados e são feitos exames para saber se a saúde, se a questão dos ovários, dos óvulos, do útero, etc, se todas as coisas acontecem da maneira que precisam acontecer ou se existem talvez desvios, questões, situações que precisam de um acompanhamento médico um pouco mais próximo. E o segundo uso, que é propriamente para acompanhamento da gestação, desde seu início, considerando a descoberta, fases posteriores conforme essa gravidez evolui. No meio disso, como eu comentei para vocês no vídeo que ao final eu vou deixar linkado nesse aqui, nós descobrimos na segunda para a terceira semana. Então o nosso primeiro ultrassom foi muito recente. Tanto que normalmente, né, nos nossos exames de rotina tem ultrassom abdômen completo, coisas do tipo. Então eu até imaginei que seria algo nesse sentido. Só que minha esposa ainda até fez a boa e me ajudou dando aquele toque, né, comentando, olha, esse não é talvez o ultrassom que você está acostumado, ele é um pouco diferente. E aí no meio disso, quando de fato aconteceu, eu entendi, pois, diferente do que normalmente sabemos que é aquele que passa-se o gel na parte externa da barriga ou de onde vai ser avaliado, há a introdução de um aparelho para que todo esse começo de gravidez seja avaliado da parte interna, o mais próximo possível. Tanto que todas as coisas também são muito pequenas. Como tá tudo muito no começo, após a fecundação, os movimentos, se todo aquele aparelho, se tudo aquilo que está sendo transformado e será um embrião fixado na parede do útero, se de fato está bem fixado, se tem ali algum risco, às vezes, que pode indicar um sinal de aborto, que pode indicar algum outro tipo de situação, e tudo isso é avaliado internamente. Inclusive, é um negócio muito louco, porque é tão pequeno, no nosso caso, tinham 3 milímetros, isso mesmo, muito pequeno. E quando o médico, conforme ele foi explicando, aí eu vou começar inclusive a dar detalhes de como foram as minhas reações e como foi o meu entendimento a partir do momento que eu estava olhando para a imagem do tipo, beleza, aqui deve ser isso, aqui deve ser aquilo. Conforme o médico foi comentando, olha, a saúde dos ovários estão assim, o ovário que fecundou foi esse, assim por diante, foi falando essas informações, é algo que chegou até então naquele pontinho, naquela bolotinha que se tornaria um bebê. E aí, conforme tem, é muito curioso, porque é tão pequeno, e ele dá um zoom, ele amplia essa imagem, e aí conforme ele amplia isso, dentro da bolinha, dava pra ver que tinha como se fosse um fiozinho de cabelo fazendo um movimento assim, ó, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E assim, a partir deste momento foi, inclusive, um ponto muito marcante neste acontecimento. Foi quando o médico comentou, olha, isso aqui é o coração que já está batendo. E aí ele liberou ali o áudio daquilo, aquele barulho, mas num ritmo cardíaco, e foi uma parada muito louca, porque, tudo bem, pessoas têm compreensões e entendimentos a respeito dessa fase extremamente inicial das gravidezes, e geram-se várias e várias discussões. É ou não é? Enfim, o mérito não é esse. Na minha experiência pessoal, quando houve a liberação do som mais o movimento, alguma coisa dentro de mim me afetou, mexeu comigo de uma forma tão especial, que me fez, inclusive, pensar a respeito da vida. Coisas de caramba, uma coisa tão pequenininha, 3 milímetros, um negocinho tão pequenininho, já tem um coração batendo. Então foi algo que realmente me trouxe para esse lugar mais reflexivo, onde eu parava e falava, caramba, meu, essa bolotinha vai virar o meu filho ou a minha filha. Caramba, isso realmente me colocou assim, uau, sabe? Me deixou um pouco anestesiado a respeito de tudo isso. E aí ele continuou de, que é o coração, o som, tal, mostrou a imagem, meu, mas uma parada muito pequena. E aí a partir disso, conforme ele ia mostrando na imagem,
imagem, eu realmente ia me esforçando. Olha, eu confesso que eu me esforcei muito para olhar aquelas imagens e beleza, estou identificando, estou entendendo o que você está falando, mas não sei como foi com você. Inclusive, vou até pedir para você deixar nos comentários como foi a sua experiência no primeiro ultrassom. Você entendeu tudo? Não entendeu nada? Você imaginou que era isso, que era aquilo? Como que foi isso? Porque, continuando, conforme eu olhava, ele me mostrava certas coisas, como era uma imagem e não tinha definição, minha criatividade às vezes me mostrava, nossa, tem um formato de um sapato, tem um formato de coração, isso aqui parece uma mão, assim, então a imaginação, nossa, me levou longe, longe. E eu tenho certeza que no momento que você olhou, e se você, se o seu caso foi parecido com o meu, e não conseguiu ali entender o que estava sendo mostrado, eu tenho certeza que você deve ter pensado e imaginado coisas muito engraçadas. Então compartilhe com a gente. E aí, a partir disso, terminamos ali o nosso primeiro ultrassom, depois imprimiram pra gente, temos tudo isso guardado certinho, mas foi uma experiência muito diferente. A partir daí, que foi inclusive o meu primeiro acompanhamento no processo de pré-natal, a partir daí, quanto mais eu venho e tenho me envolvido com a situação, o que eu tenho percebido é que no começo, no meu caso, é algo como se ficasse numa esfera muito imaginária. Algo que eu imagino, algo que eu vejo, mas não consigo materializar. E conforme eu tenho me envolvido, conforme a gravidez também tem evoluído e outras experiências estão acontecendo, é como se a minha transformação desse primeiro ultrassom e dentro do processo que eu estou, é como se hoje eu conseguisse materializar isso que antes estava num campo mais imaginário, como se eu conseguisse materializar isso como uma situação um pouco mais real, mais existente. É um negócio muito louco. Mas, ainda assim, no segundo ultrassom, que não demorou tanto, foi algo que, por volta da 8ª, 9ª semana, é algo que mais ou menos assim, poxa, é algo que eu ainda não entendi muito bem o que estava na imagem, mas foi chocante, porque a evolução de 2 para 3 semanas, da semana 8 para semana 9, foi impressionante o quão as transformações já começaram a acontecer com aquele embrião. Nossa, inclusive são outros vídeos e outros conteúdos que eu vou compartilhando com vocês, mas é uma transformação impressionante. Eu muitas vezes inclusive fico pensando, poxa, e se eu não tivesse acompanhado desde o primeiro ultrassom? Primeiro, eu não entenderia essa evolução, essas etapas. Segundo, eu estaria talvez vendo chuvisco até hoje. Terceiro, eu acredito que eu teria dificuldade de materializar essa gestação como algo real, como algo que em breve vai acontecer e vai mudar as nossas vidas. Então são coisas que durante esse processo de acompanhamento eu fortemente recomendo que você participe. Fora os outros sinais que eu já comentei também em outros vídeos, de você demonstrar para sua companheira que você está do lado dela, para você mostrar que você está interessado sim, engajado sim, querendo estar presente, não por pressão, mas por vontade, por você desde o momento da notícia já querer exercer uma paternidade, beleza? Eu espero que essa minha experiência tenha somado e agregado para você. Deixe, como comentei, nos comentários como foi a sua experiência. Vou também deixar aqui sugestão de outro vídeo para que vocês possam entender como que foi o processo de descoberta. Também temos o último vídeo que fala a respeito de como foram as entregas das novidades, das notícias para as nossas famílias. Eu espero que você tenha curtido e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!